Boa noite, pessoal, e a paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado, tá? Assistindo esse vídeo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Então, antes de começar, eu lhe peço, estou lhe pedindo, peço esse favor, não vai custar nada para você. Inscreva-se no canal, assista os outros vídeos. E inscreva-se no canal, você vai ver muitas coisas aqui que talvez você não sabia, tá? Principalmente nessa lição aqui, tá? Vamos ver aqui um estudo, tá? Sobre o livro de Hebreus, uma das partes, tá? Então, nós vamos ver hoje sobre quem escreveu o livro de Hebreus. Como vamos saber quem foi escrever o livro de Hebreus? Eu vou dar uma dica aqui para você, tá? Muitos estudiosos já estão escrevendo nas Bíblias na linguagem de hoje que foi o apóstolo Paulo. E muitos acham que foi o Paulo mesmo, tá? Outros dizem que foi o Apolo. Outros dizem que foi um conhecedor muito da palavra de Deus. Agora eu lhe digo, as palavras que o Pedro fala sobre Paulo, com a inteligência que Deus deu para ele, todas as polêmicas que tem na Bíblia, que o povo fica discutindo, fazendo polêmica, são justamente nas cartas de Paulo. E o Pedro avisa isso. Os indoutos inconstantes não entenderão. Tá? Então vamos ver aqui. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Valdir, tá? Evangelista Valdir. Eu congrego na Assembleia de Deus. Até agora, né? Graças a Deus. Congrego na Assembleia de Deus e nesta noite nós vamos ver sobre o livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? Como é que você vai identificar quem escreveu o livro de Hebreus? Olha, primeiro vamos aqui. O livro de Hebreus. Vamos aqui nas cartas de Pedro. Tá? Primeiro vamos nas cartas de Pedro. Vamos ler 2 Pedro, segunda carta de Pedro, do capítulo 3, no versículo 15. Né? Deixa eu ver o 15. Que diz assim, leiamos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Voltando aqui o versículo 15. E diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos inconstantes. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Mas o Paulo está dizendo isso para quê? O Pedro está dizendo isso para quem? Para que o Pedro está dizendo essas coisas? Ele está dizendo aos hebreus. Mas como é que você sabe que foi o Paulo? Isso aí diz que foi o Paulo que escreveu? Vamos lá. Vamos na carta de Pedro. O Pedro está escrevendo para quem? Vamos na primeira epístola de Pedro, tá? Capítulo 1, que diz assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Veja esse ponto. Dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito Santo, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha, o primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Olha o nome. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Tá? Eles foram dispersos. Então vamos para a segunda. A segunda carta, ele está escrevendo para as mesmas pessoas. Tá? Ele está escrevendo para as mesmas pessoas. Depois nós vamos voltar lá no 3 de novo, 2 Pedro 3, versículo que você vai entender. Ele está escrevendo ao quem? Ao disperso. Mas que disperso são esses? E por que esse nome Hebreus aqui? Ele aparece Hebreus aqui. Já que no Novo Testamento são israelitas. Olha, primeira coisa, que muito pouca gente sabe disso. Mas ele vai saber agora, se não sabia. O povo de Israel, eles receberam 3 nomes durante a sua trajetória. O primeiro nome foi Hebreus, certo? Receberam o nome de Hebreus. Eles receberam 3 nomes, Hebreus, Israelita e por último Judeu, que é agora. Mas como se deu isso? Primeiro Hebreus, porque Abraão, descendente de Heber. Eles tinham o nome de Hebreus. Quando Deus chamou Jacó, e ele abençoou ele mudou o nome dele para Israel. O povo começou a ser chamado Israel. Naquele tempo começaram a ser chamados Israel, o povo de Israel. Tá? 12 tribos de Israel. Tá? É aí que tem o segundo nome. E o último nome? O povo de Israel veio de lá para cá. Quando Abraão, ou quando Salomão morreu, que foi dividido as 12 tribos, foi 2 para o reino do norte e ficou 10 no reino do sul. Foi 10 para o reino do norte, ficou 2 no reino do sul. Benjamim e Judá. As outras foram para o reino do norte, as 10. Certo? Chegou lá, se misturaram. Tá? O rei da Síria misturou ele, lá eles viraram o quê? Os samaritanos. Tá? Os samaritanos. Então eles aprenderam a adorar a imagem, muitos deuses adoravam, aqui, como aqui no Brasil também. Aí, como em vários países. Por isso que eles não se comunicavam com os judeus, porque os judeus só adoravam Deus. Deus disse para eles irem para lá, as 10 tribos, mas de ano a ano voltar para Jerusalém para adorar a Deus. O que foi Jeroboão? Jeroboão fez o quê? Pegou eles e levantou 2 torres, 2 estátuas, em Betel e outra em Dan. E começaram a adorar lá. A idolatria começou por ali. Deus avisou para eles que ia punir eles pelo pecado da idolatria. O que eles fizeram? Não vieram. Ficou só a tribo de Benjamim e Judá, congregando em Judá, no reino do sul, que era Jerusalém. Deus misturou ele lá, viraram samaritano. Tá? Levaram para a Síria, da Síria trouxeram gente e misturaram tudo. Por isso que quando Jesus chegou lá em Samaria, a samaritana disse assim, olha, nossos pais adoravam nesse monte. Mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Tá? Por quê? Porque os samaritanos fizeram um templo. Levaram a cópia da lei de Moisés para lá e fizeram um templo. Só que eles adoravam a Deus e adoravam os ídolos também. E Deus não se agradou disso. Pois bem, daquele tempo para cá, ficou o reino do sul. Então o outro reino foi extinto. Foi espalhado pelo mundo todo. O povo sem identidade. As 12 tribos. O que aconteceu? Começaram a chamar o quê? O reino do sul. Judeus. Por causa de quê? De Judá, da tribo de Judá. Então o terceiro nome é esse aí. Primeiro, Hebreus, por causa de Heber. Israelita, por causa de Israel, de Jacó, que foi mudado o nome. E por último, por causa da tribo do sul. Da divisão das tribos. As tribos do sul ficaram lá até que foi mandado para a Babilônia, mas voltaram 70 anos depois e foram chamados o quê? Judeus. Até hoje. Mas você diz assim, não, mas por que usaram esse nome Hebreus? Então o Pedro estava encarregado de pregar para esse povo aqui, ó. O Paulo foi designado para no final, né? No começo ele também pregava, o Pedro também pregava para os gentios, que era o Cornélio, aquele pessoal tudinho ali, mas depois foi designado.
Ele e o Tiago foram designados o quê? Para pregar para os judeus. E o Paulo aos gentios. Que ele chegou até onde? Até a Europa. Ele chegou até a Europa. Do Paulo. E foi daí que o evangelho veio para nós. Que veio pela Europa, veio pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. E dali veio para cá, para o Brasil. E chegou até nós. Nós somos discípulos do apóstolo Paulo, graças a Deus. Ele é o apóstolo dos gentios, chegou até nós, graças a Deus. É o nosso pai na fé. Então, você diz assim, sim, até aí tá bem, mas como é que ele achou o nome judeus? Olha, se você pegar bem aqui, ó, Atos dos Apóstolos, onde foi que ele achou esse nome? Hebreus. Se você pegar bem aqui, Atos dos Apóstolos, você vai ver no capítulo 8, tá? No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a instituição dos diáconos. Você vai ver aqui, ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra quem? No Novo Testamento, olha aqui, olha o nome. Ninguém veio em lugar nenhum. Mas nem aqui apareceu, ó. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Quem eram os hebreus? Os mesmos judeus, tá? Tá começando a entender agora? Tá entendendo, né? Porque as viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E como é que você anexa isso aqui lá na carta aos Hebreus? Tá, o nome hebreu já tá aqui. Agora você já sabe quem são os hebreus lá, né? Você já sabe quem são os hebreus lá. Então o Pedro tá escrevendo para quem? Para judeus. Mas essa dispensação, que negócio é esse? Hein? Que dispensação é essa? Tá? Que dispensação é essa? Aí diz aqui, ó. Olha. A dispensação, irmão, é essa aqui, ó. Você vai ver a morte de Estevão. E diz assim, ó. E também Saulo, consentindo na morte dele, fez naquele dia uma grande perseguição, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, contra a igreja que estava em Jerusalém. Quem era a igreja, irmão? Não tinha gentio lá no meio. Era só judeus. Ele fez uma perseguição. Ali os judeus, os que aceitavam Jesus, era chamado de quê? Traidor e também que ele adorava uma seita. Era idólatra. Até hoje eles dizem que é idolatria adorar Jesus lá em Jerusalém. Então ele disse que era a seita do Nazareno. E todos eles, quando pegava, depois eles matavam, faziam tudo. É por isso que tinha muita viúva também. Porque eles matavam mesmo, faziam tudo para acabar. O Paulo pegou a carta para entrar de igreja em igreja, fazer tudo, prender, fazer o que quisesse. Branca. Pegou a carta branca. Então tá aqui, ó. E também Saulo conseguiu na morte de Jesus. E naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E todos foram dispersos. Tá vendo aqui, ó? Agora tá começando a clarear, né? E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos. Porque eles tinham que ficar ali, ter coragem. E os outros foram dispersos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Tá vendo aqui, ó? Foram dispersos. Tá? E agora vamos ver de novo aqui, ó. Pra você ver que para quem é que Pedro tá pregando, ó. Pedro tá mandando a carta, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tá vendo? O Pedro tá escrevendo para quem? Aos hebreus, que tá lá no capítulo 7 aqui, ó. No capítulo 8 da instituição do diácono. Aos hebreus, aqueles que estavam recebendo murmurações dos gregos, por causa das viúvas. Então, o Pedro está escrevendo por disperso a primeira e a segunda. E o Pedro, lá no capítulo 15, tá? No versículo 15 do 2 Pedro, ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Pedro. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu. Tá vendo?
Está dizendo que o Paulo escreveu uma carta aos hebreus. E ele botou o nome Hebreus. Ele só não colocou Paulo aos hebreus, que todas as cartas dele ele bota Paulo aos Tessalonicenses, Paulo aos Filipenses, Paulo aos Colossenses. Mas você diz, mas então por que ele não botou o nome lá? O Pedro está dizendo que foi ele que escreveu uma carta para ele. Uma carta, não estou dizendo que foi aquela não. Ele está dizendo que foi uma carta. Mas você diz assim, então por que pode ser essa carta? Essa carta aqui pode ser ela? Sabe por quê? Tem 99% de chance de ser ela. Por quê? Porque nenhum lugar da Bíblia aqui do Novo Testamento está dizendo que outra pessoa escreveu aos hebreus. Somente o Paulo. Então não tem uma carta que chegou lá. Certo? E pode ver que quem escreveu aos hebreus é conhecedor da Torá, de tudo, do Velho Testamento, da lei dos judeus, tudo. Ele explica tudo. Entendeu? Então uma pessoa para escrever aquilo ali tinha que ser doutor. O Paulo era doutor. Ele diz lá no capítulo 14, doutor. Eu sou doutor. Eu, Barnabé, somos doutor. Ele diz. Havia doutores na igreja de Antioquia. Saulo, Barnabé, tá? Quem escreve é o Lucas. Dizendo isso, tá? Então aqui você começou a ver. Aí muitos dizem assim, então por que não colocou? Muitos estudiosos dizem assim, ele não colocou o nome dele e nem o do Pedro, porque foi ele que escreveu. O Pedro não ia colocar. Se o Pedro disse que foi ele, ele não escreveu por quê? Uma ajuda. Ele tinha que escrever alguma coisa para ele, mas não botou o nome para quê? Para dar honra ao Pedro. Tá? Só uma ajuda para o Pedro que tomava conta daquele povo. Escrevendo para eles, ensinamento. Então ele não pôs o nome dele, mas está aqui, Hebreus. Você não sabe, quem não sabe os 3 nomes dos israelitas, dos judeus, não vai compreender nunca isso aqui. Que foi Paulo que escreveu aos hebreus, tá? Muitas bíblias agora, dessa bíblia nova agora já está vindo Paulo, entendeu? Carta de Paulo aos hebreus. Então se você não sabia disso aqui, ó, se você não sabia que ele tinha 3 nomes, esse povo de Israel, os judeus, tinha. Ele já passou 3 nomes. E aqui no capítulo 7 ele fala hebreus. Entendeu? Os hebreus. Estavam recebendo murmuração. Os gregos estavam murmuração contra os hebreus. Então onde é que você vai ver no Novo Testamento aqui hebreus? Só lá. Você não vai ver em lugar nenhum. Só na carta aos hebreus e lá no capítulo 7 de Atos. Então ali o nome já está ali dizendo que foi perseguição, né, na instituição do Diáconos ali. E foi ali que foi a morte e começou a perseguição ali. Que o Estevão morreu, tá? E começou a perseguição. O pessoal foi disperso. E o Pedro foi escrevendo aos dispersos, tá? O Paulo escreveu uma carta no meio aqui. E disse que muita gente não entende. Porque o livro de Hebreus aqui, irmão, ele foi escrito para quem? O livro de Hebreus foi escrito aos judeus dispersos, tá? Aos judeus dispersos. Aí você diz assim, mas outra coisa aqui, ó. Olha aqui outra coisa. O judeu disperso. Olha outra coisa aqui. Que você vai entender agora. Por isso, irmão, que muita gente não entende para quem que ele está falando aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando é para os judeus, não é para nós os gentios. É por isso que tem um certo... Olha aqui, ó. Eu vou ler um versículo aqui que muita gente entende errado, é por isso que ele não entende errado, porque ele não sabe para quem é que está sendo escrito essa carta. Isso aqui não é para os gentios, não. É para a igreja, mas é para a igreja, para os judeus convertidos, naquele tempo. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a ele, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá vendo aqui? Aqui está dizendo que é impossível, muita gente entende que isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado, não sei o que lá, aí muita gente não sabe explicar de onde vem, não, o que ele está falando aqui, irmão, olha, eu vou ler outro bem aqui, capítulo 10, versículo 26, de Hebreus, mesmo lugar quase, ó, mesmo sentido, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Tá vendo? Aí você disse, mas que versículo é esse? Que não tem mais, pecar voluntariamente, não tem mais jeito. Não, irmão. Aqui ele está falando para os judeus que estavam querendo
Por isso que a carta foi escrita, porque eles estavam querendo voltar à lei de Moisés. Misturar o evangelho com os sacrifícios, entendeu? Aquela mesma confusão que teve lá na igreja de Antioquia, que os judeus iam lá perturbar o pessoal, e aí o Paulo veio de lá com o Silas, com todo mundo, para perguntar ao chefe da igreja, que era o Pedro, o Tiago, estava ali, e aquele povo tudo ali, que estava na igreja de Jerusalém, para saber como é que ficava. E eles disseram o quê? Não perturba eles. Vamos botar só 4 coisas para eles. Não adoração de ídolo, não comer carne sufocada, não comer o sangue e o quê? A prostituição, o adultério, tá? O adultério, para não cometer. Só, ele disse, não vamos botar carga nele não. Nem nós, nem nossos pais conseguimos carregar. Não vamos botar carga nele. Se Deus aceitou eles assim, assim fique. Nós somos judeus, ele não, tá? E Deus aceitou igualmente a nós. Então, irmão, aqui ele está escrevendo a carta aos judeus, a carta aos hebreus, o Paulo escrevendo, e a quem? Aos judeus que estavam querendo voltar ao judaísmo. Você quer ver aqui, ó? Ó, o capítulo 10 de Hebreus, diz assim, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olha o que ele diz aqui para os hebreus. Porque é impossível que o sangue dos bodes do touro tire o pecado. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está vendo? Oferta. Está vendo aqui? E no versículo 26 você vai ver ele dizendo implicitamente, porque se pecaram voluntariamente depois de terem recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está falando do sacrifício, que eles queriam voltar a fazer o sacrifício pelos pecados. Mas Jesus já fez o sacrifício. Ele diz, ó, agora não adianta, se você voltar para lá, que esse pecado não vale mais. Aqueles sacrifícios não estão valendo. Está valendo é Jesus, que ele já chegou. Amém? Compreendeu agora? Compreendeu? É aí que tá? Esses dispersos aqui, que o Pedro está escrevendo, são aquele do dia da perseguição, lá no dia que mataram o Estevão, tá? E aí o Paulo escreveu para eles também, por isso que veio a carta dos hebreus. Quem eram dispersos? Eram judeus que tinham saído dispersos naquele dia, tá? A igreja lá era os judeus, só de judeus, que eram da lei e estavam querendo voltar a sacrificar de novo. Pode ler os versículos aqui que eu li, ó, capítulo 6, versículo 4 e 5, o capítulo 10, versículo 26 e o 10, versículo 4 para frente aqui. Você vai ver como era fazer sacrifício de novo. E o Paulo está repreendendo, assim como ele fez também com os Gálatas, tá? Com os Gálatas, lá no capítulo 3 para frente, capítulo 4, tá? Amém? Compreenderam agora? Então dá um like aí, ó. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado por ter assistido o vídeo todo, tá? Eu sei que você aprendeu alguma coisa aí que não sabia. E nós estamos aqui para te ensinar umas coisas, tá? Umas coisas boas que você não sabe. Eu estou aprendendo, eu tenho que passar para os outros, né? Graças a Deus. Amém? Então até outro vídeo, né? Não se esqueça de inscrever, dê um like e compartilhe esse vídeo. Passe para sua família abrir, porque é um bom conhecimento. Para você não ficar enrolado naqueles versículos. A igreja do véu, sabe o que ela faz? Cristã, ela diz que o cara é pecador, que não pode mais se arrepender por causa desses versículos aqui. Tem gente que se mata, tem gente que fica doente, tem gente que não vai mais para a igreja nenhuma porque diz que não tem mais jeito para ele. Mas é falta de interpretação, porque aqui está falando para os judeus convertidos, não é para os gentios, tá? Os gentios não faziam sacrifício de nada disso aqui, são os judeus, amém? Agora você está sabendo, tá? Esse capítulo 10, versículo 26 de Hebreus e o capítulo 6, versículo 4 e 5, é isso aí que diz. Está falando com os judeus que queriam fazer sacrifício e não podia mais se converter, mas ter salvação, porque lá não salvava ninguém. Quem salvava era Jesus. E eles estavam deixando Jesus para voltar de novo ao sacrifício que não valia mais. Depois de Jesus chegou, foi cessado o sacrifício, tá? De uma vez, automaticamente. Ali, Jesus chegou, era o sacrifício principal. Amém? Boa noite e a paz do Senhor, eu agradeço vocês terem assistido. Até outro vídeo. Continue se inscrevendo no canal. Amém?